Como executar e repetir uma etapa no CorelDRAW. Primeiramente, vamos criar um documento através da tecla de atalho Ctrl N e vamos nomear esse documento. Vamos pressupor que iremos personalizar e recortar adesivos no CorelDRAW. Então vamos aplicar aqui agora a função de executar e repetir uma etapa. Através da tecla de atalho Ctrl Shift D, você pode realizar a configuração, repetir, executar uma etapa, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Primeiramente, vamos realizar a configuração horizontalmente. Para isso, vamos deixar sem o deslocamento na vertical. Nas configurações horizontais, vamos escolher a função de deslocamento. E aqui vamos configurar a distância que queremos que esse objeto realize o deslocamento e vamos aqui nomear a quantidade de cópias e aplicar. Observe que o objeto ele deslocou 60 milímetros e tivemos a realização de 2 cópias. Também podemos configurar o espaçamento entre objetos. Vamos pressupor que eu quero que entre um adesivo e o outro adesivo tenha um espaçamento de 3 milímetros, então em distância. Vou digitar 3 milímetros, quero realizar 2 cópias e vou em aplicar. Ou seja, o adesivo ficou à distância entre um adesivo e o outro com a distância de 3 milímetros. Também posso realizar as configurações verticalmente. Para isso, em horizontais, vou deixar sem o deslocamento. E na vertical, vou optar por deslocamento. Então, vamos pressupor que eu quero realizar um deslocamento para baixo. Então, o que eu vou nomear aqui? Eu quero deslocar para baixo 60 milímetros. Então, vai ficar menos 60 milímetros e quero realizar 2 cópias. Então, o objeto ele teve 2 cópias com a distância total de um objeto entre o outro de 60 milímetros, certo? Também posso configurar só o espaçamento também entre o objeto. Então, em configuração vertical, vou escolher aqui espaçamento entre objeto. Quero um espaçamento de 3 milímetros. E ainda, aqui nas configurações verticais, eu posso escolher que essas etapas, sejam repetidas, tanto para cima como para baixo. Vamos dizer que eu quero para baixo. Então, vou escolher aqui a opção clicado e quero mais 2 cópias e vou em aplicar. Veja que automaticamente ele realizou essa etapa, efetuando as cópias com um distanciamento de 3 milímetros entre um adesivo e o outro. Então, vamos dizer aqui agora que eu vou configurar, vamos dizer que eu iria imprimir um trabalho e iria executar essa ação aqui no CorelDRAW. Então, eu quero aqui em configuração horizontal, eu quero trabalhar com espaçamento entre os objetos e eu quero que sejam repetidas essas ações à minha direita e vou querer que o CorelDRAW realize 4 cópias e vou em aplicar. Ficará dessa forma. E agora vou deixar sem deslocamento na horizontal, virei na vertical, vou escolher a opção espaçamento entre os objetos, um espaçamento de 3 milímetros para baixo, então ficará assim mesmo, e quero que ele execute mais 2 cópias e vou em aplicar. Ficará assim. Eu poderia agrupar esses objetos, centralizar eles na minha página de trabalho. E agora, eu vou aumentar o número de páginas aqui no meu documento. Por quê? Porque uma página eu quero que seja a página da impressão do adesivo e a outra página eu quero que fique a página de corte do adesivo. Para realizar o corte do adesivo, eu quero só o contorno do objeto, então posso excluir aqui, todos os elementos que compõem o adesivo, então ficará assim. Como eu tenho um plugin aqui da minha plotter de recorte
no CorelDRAW, então eu pedi, né, para que esse plug colocasse a marca de corte. Então, eu executaria a cópia dessa marca de corte, viria aqui e iria colar ela, iria imprimir somente a página da impressão, realizaria a impressão e depois, lá na plotter, na hora de cortar, eu viria aqui, pediria, né, acionaria somente o corte do contorno lá na minha plotter. Mas a aula de hoje, pessoal, foi para a gente aprender aqui um pouco mais sobre essa função de executar etapa e repetir no CorelDRAW. Essa ferramenta ela pode ser muito útil para quem trabalha aí com adesivos, com projetos, né, com objetos multiplicados ali. Então, essa forma, ela é muito mais prática de trabalhar do que se eu viesse, por exemplo, aqui, pegasse o meu adesivo, teria que puxar uma régua com um deslocamento de 3 milímetros, realizar uma cópia e Ctrl R. Seria um pouquinho mais trabalhoso, mas executando essa função que eu acabei de mostrar para você no CorelDRAW, nosso trabalho no dia a dia se torna mais prático e é uma forma aí de automatizar ainda mais as nossas tarefas aí no CorelDRAW. Valeu? Até a próxima aula.